Imagine acordar e descobrir que o Brasil está em guerra. As ruas entram em pânico, aviões cruzam o céu, tanques se movimentam nas fronteiras e, de repente, o país inteiro precisa lutar pela própria sobrevivência. Mas será que o Brasil estaria preparado para algo assim? Num mundo onde as tensões crescem a cada dia, com potências disputando territórios, crises econômicas se agravando e governos se enfrentando em discursos cada vez mais duros, basta uma faísca para tudo sair do controle. E se essa faísca atingisse a América do Sul? Hoje, nós vamos mergulhar em um dos cenários mais polêmicos e curiosos. Como seria se o Brasil entrasse em guerra? Você vai descobrir qual é o verdadeiro poder bélico do país, quanto tempo resistiríamos em um conflito moderno e qual seria a reação de nações como os Estados Unidos e até da Venezuela de Nicolás Maduro. Prepare-se, porque as respostas podem ser bem diferentes do que você imagina. E, no fim, a grande pergunta continua: o Brasil venceria ou seria rapidamente derrotado? Quando se fala em guerra, muita gente imagina um Brasil fragilizado, dependente e desorganizado. Mas será que é realmente assim? O país que ocupa a quinta maior extensão territorial do mundo não está tão indefeso quanto muitos pensam. O Brasil possui as forças armadas mais poderosas da América Latina, com cerca de 360 mil militares ativos e uma estrutura que, apesar de limitada em comparação às grandes potências, é respeitada em vários aspectos estratégicos. O Exército Brasileiro é o maior da América do Sul. Ele conta com tanques como o Leopard 1 a 5, sistemas de artilharia modernos e uma presença constante nas fronteiras, especialmente na Amazônia, onde o terreno é um dos mais desafiadores do planeta. Mas o problema está justamente aí: a tecnologia. Grande parte dos nossos equipamentos é considerado obsoleta, fruto de décadas de cortes orçamentários e atrasos em modernizações. A Marinha do Brasil, por exemplo, possui fragatas, corvetas e submarinos, incluindo o Riachuelo, o primeiro de uma nova geração de submarinos construídos com tecnologia francesa. E há um projeto ainda mais ambicioso, o submarino nuclear brasileiro, que promete colocar o país em outro patamar militar, embora ainda esteja em fase de desenvolvimento. Já a Força Aérea Brasileira, a FAB, é o braço mais moderno das três. Com a chegada dos caças Gripen NG, fabricados em parceria com a Suécia, o Brasil finalmente deu um salto em capacidade aérea. Esses aviões combinam velocidade, precisão e tecnologia de ponta, algo que muda completamente o equilíbrio de poder na região. Por outro lado, há uma dura realidade: falta preparo para uma guerra de longa duração. A estrutura logística, o suporte médico e até o número de munições disponíveis são limitados. Em um conflito prolongado, o Brasil poderia até resistir, mas a pergunta é: por quanto tempo? Nos bastidores, muitos especialistas acreditam que o país teria condições de defender seu território por semanas, talvez meses, mas não de sustentar uma guerra moderna contra uma potência global. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Se um país declarasse guerra ao Brasil hoje, a primeira reação não seria ataque, e sim contenção. Diferente de nações que apostam em ofensivas rápidas, o Brasil tem uma estratégia essencialmente defensiva. O foco seria proteger o território, evitar o colapso das comunicações e garantir que as fronteiras não fossem violadas. O primeiro passo seria ativar o Plano Estratégico de Defesa Nacional, um protocolo que reorganiza a atuação das Forças Armadas e coloca sob comando direto do presidente todos os setores militares do país. As tropas seriam distribuídas em pontos estratégicos, especialmente na Amazônia, no litoral e em regiões de fronteira com países politicamente instáveis, como a Venezuela. E é justamente aqui que entra uma possível tensão: o governo de Nicolás Maduro. Em um cenário hipotético de conflito,
a Venezuela poderia usar a oportunidade para pressionar o Brasil, especialmente em áreas de disputa energética e fronteiriça. Mas, ao mesmo tempo, um confronto direto com o exército brasileiro seria arriscado, já que o Brasil tem superioridade tática e maior capacidade logística. Nas primeiras horas de guerra, a Força Aérea Brasileira seria acionada para garantir o domínio do espaço aéreo. Os caças Gripen realizariam patrulhas constantes, enquanto os sistemas de defesa antiaéreo, embora limitados, tentariam neutralizar ataques inimigos. A Marinha mobilizaria seus submarinos e navios de patrulha para proteger os portos e impedir qualquer invasão pelo mar, principalmente nas regiões do Atlântico Sul. Mas a verdadeira força do Brasil não estaria apenas nas armas, e sim na geografia. Com uma floresta amazônica densa, serras, rios e planícies de difícil acesso, invadir o Brasil seria um pesadelo logístico. Nenhum exército estrangeiro conseguiria avançar facilmente por essas regiões sem enfrentar sérias dificuldades com transporte, clima e abastecimento. Ainda assim, o maior desafio seria a comunicação e a coordenação nacional. Sem uma rede tecnológica totalmente integrada entre as três forças, a resposta do Brasil poderia ser lenta, algo que em uma guerra moderna pode custar caro. E enquanto o país se defende, um novo fator começa a surgir: a influência dos Estados Unidos. Mas será que eles ajudariam ou usariam a guerra para seus próprios interesses? Em praticamente qualquer conflito global, há uma presença que nunca passa despercebida: os Estados Unidos. E se o Brasil entrasse em guerra, é quase certo que o olhar norte-americano se voltaria imediatamente para cá. Mas a pergunta é: como eles reagiriam? Na teoria, o Brasil mantém relações diplomáticas estáveis com os Estados Unidos, sendo parceiro econômico e aliado estratégico em várias áreas. Porém, em tempos de guerra, alianças costumam se moldar conforme os interesses geopolíticos. Se o conflito envolvesse países da América do Sul, Washington veria o Brasil como uma peça-chave para manter influência sobre o continente, mas isso não significa ajuda gratuita. Os Estados Unidos poderiam oferecer apoio militar, inteligência e tecnologia, principalmente se enxergassem vantagens políticas ou econômicas em fortalecer o lado brasileiro. Mas, historicamente, quando os americanos intervêm em guerras estrangeiras, o custo vem logo depois, seja em acordos de dependência, recursos naturais ou posicionamento estratégico. Em um cenário hipotético, os Estados Unidos poderiam instalar bases militares temporárias em território brasileiro, sob o pretexto de cooperação, controlando rotas aéreas e marítimas do Atlântico Sul. Com isso, garantiriam não apenas o apoio logístico ao Brasil, mas também o domínio das comunicações e vigilância da região. E é aí que o jogo muda completamente. O Brasil deixaria de ser apenas um país em guerra e passaria a ser um palco de interesses internacionais. Enquanto isso, a Rússia e a China, que mantêm relações comerciais com o Brasil, provavelmente reagiriam com cautela. Nenhuma dessas potências gostaria de ver os Estados Unidos expandindo seu domínio na América do Sul. Isso poderia gerar uma disputa silenciosa, uma guerra de informações e influências travada nos bastidores. E no meio desse tabuleiro global, o Brasil teria que fazer o que sempre fez: negociar, equilibrar e sobreviver. Mas numa guerra moderna, neutralidade não é uma opção. Mais cedo ou mais tarde, o país teria que escolher um lado e lidar com as consequências disso. E enquanto as potências decidem seus papéis, um novo elemento entra em jogo: a economia brasileira, o verdadeiro campo de batalha invisível. Nenhuma guerra é vencida apenas com armas. Por trás de cada tanque, avião ou soldado, há algo ainda mais poderoso e mais frágil: a economia. E no caso do Brasil, esse seria talvez o ponto mais vulnerável de todos. Imagine o impacto imediato. O comércio internacional seria paralisado. Exportações de soja, minério, carne e petróleo, pilares da economia brasileira, seriam bloqueadas ou severamente reduzidas. O dólar dispararia, o real despencaria, e em poucos dias o custo de vida subiria de forma absurda.
Combustíveis, alimentos, remédios, tudo ficaria mais caro. As grandes cidades entrariam em colapso logístico, supermercados vazios, longas filas por combustível, empresas fechando. O desemprego cresceria em ritmo acelerado, enquanto o governo tentaria, desesperadamente, manter a ordem e o abastecimento. Em uma guerra, a fome e o caos social se tornam inimigos tão perigosos quanto o próprio exército invasor. O Banco Central entraria em modo de emergência. Reservas internacionais seriam usadas para sustentar o câmbio, enquanto o governo tentaria controlar a inflação com medidas drásticas. Mas, em meio a uma guerra, controle é uma palavra quase impossível de aplicar. O agronegócio, que hoje é o coração econômico do país, seria diretamente afetado. Sem exportar, os estoques se acumulam, os preços despencam e milhares de produtores quebram. Ao mesmo tempo, o Brasil dependeria da importação de tecnologia, medicamentos e peças industriais, algo que, em cenário de conflito, simplesmente deixaria de chegar. E não é só a economia civil que sofreria. O custo diário de sustentar uma guerra moderna é astronômico. Os Estados Unidos, por exemplo, gastam bilhões de dólares por semana em operações militares. O Brasil, com um orçamento limitado e dívidas crescentes, entraria rapidamente em colapso financeiro. E é justamente aí que mora o maior perigo. As guerras longas não se vencem com coragem, mas com dinheiro. Sem recursos, o país seria forçado a negociar ou se render antes mesmo que o inimigo o derrubasse militarmente. Mas nem tudo estaria perdido, porque em meio à crise, o Brasil ainda tem uma carta na manga, algo que poucos países no mundo possuem: o poder do território e dos recursos naturais. Por mais que o Brasil tenha tamanho continental, riquezas naturais e um povo determinado, há uma verdade dura que não pode ser ignorada. O país não tem estrutura para sustentar uma guerra moderna. Grande parte do nosso arsenal é composto por equipamentos antigos, comprados ou adaptados de outras nações. Tanques com décadas de uso, munições limitadas e sistemas de comunicação ultrapassados. Em um confronto prolongado, a reposição de peças, combustível e armamentos seria quase impossível. O Brasil não tem uma indústria bélica capaz de produzir em larga escala. Enquanto potências como os Estados Unidos e a China fabricam seus próprios aviões, mísseis e satélites, o Brasil ainda depende de importações para componentes básicos. Uma simples interrupção no comércio global bastaria para paralisar completamente nossa capacidade de defesa. Além disso, a coordenação entre exército, marinha e aeronáutica ainda é precária. Faltam sistemas integrados de comando, inteligência cibernética e infraestrutura tecnológica para manter uma resposta rápida e eficiente. Em um confronto real, onde decisões precisam ser tomadas em minutos, essa lentidão poderia ser fatal. Outro ponto crítico é o orçamento. O gasto militar brasileiro representa menos de 1,2% do PIB, enquanto países em conflito real chegam a investir até 5 vezes mais. Isso significa que em poucos meses de guerra, as reservas financeiras se esgotariam e o país ficaria sem recursos para sustentar operações básicas. E o problema não termina aí. Com a economia colapsando, a moral das tropas cairia rapidamente. Sem suprimentos, sem apoio logístico e sem reposição de armamentos, o exército seria forçado a recuar ou negociar. Mesmo com bravura e estratégia defensiva, o Brasil acabaria vencido pela falta de estrutura, não pela falta de coragem. A guerra, nesse caso, não seria decidida nos campos de batalha, mas nas fábricas que o país nunca construiu. No fim, restaria uma amarga constatação. Não é o tamanho do território que define a força de uma nação, mas a capacidade de sustentá-lo quando tudo começa a desmoronar. Após analisar todos os cenários, a verdade é clara. O Brasil não está preparado para sustentar uma guerra moderna. Mesmo com um território enorme, riquezas naturais de um povo resiliente, faltam armamentos de ponta, integração tecnológica e infraestrutura logística para manter um conflito prolongado.
A bravura e o patriotismo poderiam até atrasar o avanço de um inimigo. Mas em guerras contemporâneas, quem vence é quem consegue manter força, suprimentos e tecnologia, e nisso o Brasil ainda é extremamente limitado. O país dependeria de aliados externos, mas essas parcerias nunca são garantidas e frequentemente vêm com custos políticos e estratégicos. Enquanto isso, a economia sofreria um colapso instantâneo, com desabastecimento, inflação e perda de recursos essenciais. Em resumo, a guerra não seria decidida nos campos de batalha, mas nos orçamentos, nas fábricas e nas linhas de suprimento que simplesmente não existem em escala suficiente no Brasil. Mas toda essa análise também nos faz refletir sobre algo importante. Conhecer nossas limitações é o primeiro passo para fortalecer o país. Se você se surpreendeu com esses dados e quer ver mais conteúdos que revelam o que quase ninguém fala sobre o Brasil, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like agora mesmo. E nos comentários, conte! Você acha que o Brasil conseguiria resistir a uma guerra real ou seria rapidamente derrotado? Sua opinião é parte dessa conversa que precisa ser feita. Aqui no canal vamos continuar explorando essas verdades ocultas, sempre trazendo fatos e análises que fazem você refletir de verdade sobre o nosso país e o mundo ao nosso redor.